Queridos irmãos, hoje nós vamos aqui explicar um pouco como funciona o desenvolvimento desse processo político para a implementação da nova ordem mundial, que passa necessariamente pela instalação do comunismo declarado ou do comunismo disfarçado em todos os países que estão a serviço do centro econômico mundial. E nós vamos mostrar também a relação desse processo com essa nova religião mundial que está sendo implantada por Bergoglio. Então, numa recente entrevista do início deste ano, Monsenhor Viganò responde a essa pergunta. Agora que o Vaticano renovou o seu acordo secreto com a China, um acordo que Vossa Excelência condenou como promovido por Bergoglio com a ajuda de McCarrick, o que os Filhos da Luz podem fazer para minar essa interaliança com este brutal regime comunista? Então, realmente uma pergunta bem completa, uma pergunta que apresenta bem o quadro, que nós estamos diante de um acordo secreto, um acordo maligno, promovido entre o Vaticano e a China. Por que fazer o acordo de forma secreta? Para que aqueles católicos que ainda têm compreensão do problema não impeçam e não façam oposição. E por que devem necessariamente fazer esse acordo? Porque o problema do regime comunista na China se encontra justamente na presença dos católicos na China. Então, o fato deste país ainda ter, mesmo depois de tantos anos, quase 100 anos de comunismo, e eles ainda terem católicos, impede que eles tenham plena liberdade para agir segundo a mentalidade, segundo a lógica do comunismo. Então, num primeiro momento, o Vaticano resistiu até Bergoglio a essa ideia de fazer um acordo e continuou mantendo a sua liberdade de nomear os bispos na China. E agora a base do acordo entre o Vaticano e a China é que o Vaticano está dando direito para o governo comunista chinês, para esse governo nomear os bispos. Então, quer dizer, eu sou um governo comunista e eu tenho direito de nomear bispos que sejam reconhecidos como verdadeiros e legítimos bispos católicos. Então é por isso que nós temos que prestar atenção nesse pequeno filme que nós vamos passar agora. Al rezar a Dios siguiendo a Jesús, nos unimos como hermanos con los que rezan siguiendo otras culturas, otras tradiciones y otras creencias. Somos hermanos que oramos. La fraternidad nos lleva a abrirnos al Padre de todos y a ver en el otro un hermano, una hermana, para compartir la vida, para sostenerse mutuamente, para amar, para conocer. La Iglesia valora la acción de Dios en las demás religiones, sin olvidar que para nosotros cristianos la fuente de la dignidad humana y de la fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo. Los creyentes debemos volver a nuestras fuentes y concentrarnos en lo que es esencial de nuestra fe, la adoración a Dios y el amor al prójimo. Recemos para que el Señor nos dé la gracia de vivir en plena fraternidad con los hermanos y hermanas de otras religiones y no andar peleando y rezando unos por otros, abriéndonos a todos. Então, como você observa nesse filme, as pessoas normalmente
vão assistir, vão ver a instalação dessa proposta, dessa religião universal, conforme está sendo aí pregada por Bergoglio, mostrando essas três pessoas que ficam amigas, uma muçulmana, uma católica e um rapaz judeu. Você percebe que são duas mulheres e um homem. E de forma discreta, isso tem também um significado. Essas duas mulheres, elas estão se submetendo a esse homem que representa o mestre da humanidade. Esse homem que apresenta aí nesse vídeo. Esse homem é um judeu. Ele é o mestre da humanidade. Ele atrai para si a mulher que vem do islamismo e a mulher que vem do catolicismo moderno, que é uma forma desenvolvida do protestantismo. E uma vez que essas duas mulheres chegam, elas vão então submeter a religião delas ao império do judaísmo, que é aquele império universal que está sendo projetado desde os primeiros tempos do cristianismo. Então, para resumir o problema, nós vamos analisar o seguinte, que o Islã é a primeira forma organizada de noachismo que foi estabelecida pelos judeus. Ou seja, uma religião de dogmas muito simples, uma religião de fundamentos baseados no Antigo Testamento e uma religião que respeita e considera Jesus Cristo, mas o coloca simplesmente como um profeta e não como Deus encarnado. Então, o islamismo é o início do projeto noachida. E isso foi estabelecido desde o século VII. Enquanto que aquela mulher que está aí presente no filme, que representa o catolicismo moderno, entre aspas, ela representa o fim dessa caminhada de séculos para estabelecer a religião universal noachida comandada pelos judeus. E por que essa mulher representa esse processo final? Porque ela traz consigo a submissão da estrutura daquela que foi antes Igreja Católica e que agora, uma vez impugnada e proibida de existir pelas próprias autoridades da Igreja, então ela vai sendo promovida como mais uma forma de religião ou de igreja ou de seita, como quiser chamar, noachida. Ou seja, simplesmente uma religião, como qualquer uma das outras, que está elaborada em função desse projeto de fraternidade universal e de submissão aos dogmas fundamentais da religião judaica. Então vocês podem ter religiões diversas, mas a religião de vocês é sempre uma religião devocional. Não é uma religião eficaz, não é uma religião sacramental. Então, entre o islamismo e essa mulher do catolicismo moderno, você tem todo o processo da protestantização. Então, o fenômeno do protestantismo, ele não começa com Lutero. Ele começa desde o cisma do Oriente. Por quê? Porque uma vez que você perde a referência de outras formas de catolicismo tradicional, primitivo, que eram trazidas pelos orientais, então você perde aquela referência fundamental de que o catolicismo nasce com os sacramentos e com a presença de Cristo. Então a diferença básica entre o protestantismo e o catolicismo é que o protestantismo entende que Cristo trouxe uma mensagem. Então, se ele trouxe uma mensagem, eu levo um livro na mão e eu leio a mensagem de Cristo. Mas o catolicismo, ou seja,
o verdadeiro cristianismo primitivo, que é preconizado não somente pela Igreja Católica Romana, mas por todas as igrejas que nasceram dos apóstolos e que se juntaram em torno da primazia da Igreja Romana, que mostra que o cristianismo não é simplesmente uma mensagem, mas ele é uma pessoa, ele é um sistema sacramental. Então Cristo é atualizado na sociedade, Cristo é presente na sociedade. Então, para destruir a antiga ordem cristã, é óbvio que os judeus precisavam usar da religião. Porque é da religião que vêm as ideologias. E a partir das ideologias é que nós temos a instalação da política. E nós chegamos também no ponto ápice desse processo pela instalação do comunismo. Mas o comunismo não consegue se instalar plenamente senão através da ajuda de uma igreja, ou seja, E a Revolução Francesa, por sua vez, ela é o começo, é o princípio de todas essas outras revoluções instaladas graças ao apoio financeiro, ou seja, ao grande poder econômico, apoio financeiro dos bancos, que pôde se desenvolver graças aos estados protestantes. Então, uma vez que os estados protestantes instalaram um governo protestante, eles deram abertura aos judeus, principalmente a Inglaterra. A partir daí, os judeus puderam organizar o poder financeiro. E é através desse poder financeiro que eles vão dar seguimento às revoluções e às guerras. Tudo isso financiado por esses bancos. Uma vez que esses bancos financiam tudo isso, conseguem seus objetivos e ficam cada vez mais ricos depois de revoluções, guerras e também agora com pandemias, então eles podem comandar o cenário político. Uma vez que eles comandam o cenário político e que eles detêm o poder financeiro, é claro que eles vão também comandar o cenário religioso, que é o que vai dar sustento a todo esse sistema. Uma vez que nós não podemos imaginar que seria possível instalar a nova ordem mundial e garantir um espaço para o reino do anticristo, enquanto nós ainda tivéssemos um Papa legítimo que continuasse a pregar a fé católica e manter o sistema sacramental católico, condenando os erros e mostrar a religião de Estado. O plano do Great Reset serve-se da mídia internacional como um aliado indispensável. Então, assim como eles têm esse poder financeiro que garante a força para instituir esses elementos, eles também se servem da mídia, ou seja, do sistema de informação, que vai levar as pessoas a uma ideia fixa de que tudo isso acabou, que agora nós precisamos evoluir e entrar nessa nova mentalidade. E quando eles percebem que eles não têm argumentos, então a única forma deles te impedirem de trabalhar e de convencer as pessoas é chamarem de nomes pejorativos. Ah, você é da teoria da conspiração. Ah, você não passa de um cismático, de um sedevacantista, de alguém que está aí querendo destruir, que está contra, é um herético. Então, quer dizer, eles utilizam de nomes pejorativos para que esses nomes sejam recebidos pela sociedade em forma de preconceito. Então a pessoa já não recebe, ela simplesmente te olha como alguém que é indesejável, que está contra e que não vai ajudar em nada a humanidade.